E aí, pessoal, chegamos para mais uma aula de evolução, isso mesmo, uma aula de biologia falando sobre evolução. Então vamos animar porque a gente vai conseguir. E para isso temos que estudar, e mais do que estudar, ser determinados naquilo que a gente deseja. Correto? Vamos começar? Então vamos embora. Pois bem, evolução. Primeira coisa que eu tenho que definir. O que é evolução? O que é evolução? O que é evoluir? Bem, evolução é adquirir características novas, diferentes ou até mesmo que não sejam diferentes, mas novas. Mas professora, nova e diferente não é a mesma coisa, não? Não. Às vezes eu já tenho uma característica que é boa em mim, vamos supor, escrever, mas eu posso o quê? Melhorar a minha escrita, correto? Então a evolução é adquirir características novas a fim de sobreviver melhor, ou seja, conseguir se adaptar às diferentes situações para uma melhor sobrevivência. Gente, que é mais do que a gente está fazendo nesse período de pandemia. Nós não estamos nos adaptando, nós professores nos adaptando a celular, a câmera, a videoaula, isso e aquilo, vocês alunos se adaptando a estudar pelo computador, estudar pelo celular, prestar mais atenção, a ter controle do tempo. Não é uma adaptação? Pois bem, é uma evolução? Podemos dizer que sim, estamos evoluindo sim, né? Pelo menos a gente espera que a gente esteja evoluindo para melhorar a nossa sobrevivência, ok? Então vamos continuar. Evolução é adquirir características novas para melhorar a sobrevivência. Pois bem, dentro da evolução, eu tenho dois cientistas que eu não tenho como não falar. Falou em evolução, eu tenho que falar neles. Que são Lamarck, que na verdade o nome é Jean-Baptiste Lamarck, e Charles Darwin, conhecido apenas como Darwin. Ok? Tá. Esses dois cientistas vão começar a estudar a evolução. E como que estuda hoje a evolução, gente? Pelos fósseis. O que são fósseis? São restos, né, de ossos, restos de seres vivos que viveram há mil anos atrás. E através desse estudo fóssil, consegue-se descobrir a evolução, ou seja, da onde a gente veio. Não é isso? Porque às vezes a gente ouve falar assim, nós viemos do macaco. E aí alguém pensa assim, macaco? Ou aquele macaco que vive lá na floresta, de repente ele estava lá andando, ele virou e falou assim, opa, vou virar um ser humano hoje. E aí ele começou andando sobre os dois pés, mexendo os braços, as mãos, fazendo tudo. Não é assim, gente. Quando se fala e se comprova cientificamente que o ser humano tem uma origem ancestral, que é o macaco, né, podemos dizer assim, não significa que o macaco resolveu, opa, deu um estalo e resolveu, não é isso. Foi todo um período de evolução. Então, através da evolução, através de características novas que foram surgindo, que foram passando de pais para filhos, é que então foi dando origem a organismos mais complexos, mais superiores, até chegar a nós. Correto? Então, vamos fazer essa distinção e vamos ter um olhar diferente quando a gente ouve essas questões de evolução. Porque às vezes a gente pensa que é uma coisa muito simples ou uma coisa muito longe, e não é, tá? Nós vamos observar que dentro da evolução a gente tem diferentes processos que acontecem no nosso organismo o tempo todo. Vamos ver isso? Então bora. Então olha só, Lamarck e Darwin. O Lamarck foi o primeiro, tá? Ele é o primeiro evolucionista. Ele era meio pancadinho, mas ele tinha uma certa razão, ele só não soube se organizar muito bem. Por quê? Dentro das suas observações, Lamarck começa a perceber o seguinte, que as espécies estavam mudando, que essas modificações estavam melhorando a sua sobrevivência. E ele começa a observar que, por exemplo, as girafas, elas estavam cada dia com pescoços maiores, né? Estavam conseguindo se alimentar melhor. E aí, dentro das suas observações, dentro da sua teoria, ele formula duas leis, duas teorias principais, podemos dizer assim. A primeira
é a do uso e desuso. O que essa lei diz? O que essa teoria diz? Que conforme o organismo utilizar um órgão ou uma estrutura, ela irá se desenvolver. E se não utilizar, ela irá atrofiar. O que isso significa, gente? Se eu estou escrevendo muito, baseada na Mark, se eu estou escrevendo muito, eu estou usando muito os meus dedos, significa para ele que os meus dedos irão crescer. Então os meus descendentes já irão nascer com dedos maiores ainda. Por quê? Porque eu usei muito a estrutura, o órgão, então ele foi crescendo. Agora, se eu não uso, ele vai atrofiar, ele vai diminuir, certo? A lei do uso e desuso é isso daí. Se você usa, ele se desenvolve, ele aumenta. Se você não usa, ele atrofia. E isso acontece? Não, gente, né? A lei do uso e desuso tem um erro, por quê? Porque independente se você utilizar ou não a estrutura, ela nem vai crescer, nem vai desaparecer, nem vai diminuir, atrofiar. Correto? O que vai acontecer se eu uso muito um órgão? Vamos supor o exemplo novamente das mãos. Eu vou me tornar mais adaptada, mais hábil, né? A habilidade de escrever vai ser uma coisa mais rápida para mim, vai acontecer de uma maneira mais natural. E isso é com a gente, não é isso? Quando a gente vê um bebê que começa a andar, ele começa a andar tudo durinho, cai, senta e vai e tal. Só que conforme ele vai andando, ele vai dando mais passadas e mais passadas, daqui a pouco ele tá correndo e daqui a pouco ele tá solto no mundo, não é isso? Então ele vai se tornando o quê? Mais hábil. A habilidade se torna melhor. E não porque as pernas deles ficaram maiores, porque ele usou muito e se ele não andar as pernas vão atrofiar. Não é isso, tá? Então a primeira teoria de Lamarck é essa, uso e desuso. Se você usa, se desenvolve. Se você não usa, atrofia. Qual é o erro? Independente se você usa ou não, isso não irá acontecer. Show? Segunda teoria de Lamarck. Da herança das características adquiridas. O que isso diz, gente? Olha como Lamarck tá meio pontinho da cabeça. A herança das características adquiridas vai dizer o seguinte, que tudo que você adquire em vida, né, mudanças físicas, estruturais no seu corpo, o seu descendente já vai nascer com essas mudanças. Por exemplo, perdi o meu dedo no acidente. O meu filho já vai nascer sem esse dedo, porque eu adquiri essa característica, então meu descendente já vai nascer sem esse dedo. Herança das características adquiridas, certo? Eu consigo passar para os meus descendentes. Isso está certo? Não, em parte. Por quê? Aquilo que você adquire fisicamente, externamente, só altera a sua parte externa, a sua parte física. E não vai alterar o seu DNA. Então isso não pode ser passado para os descendentes. Só é passado para os descendentes aquilo que altera o DNA, o material genético, que a gente tanto falou em células. Isso sim, pode ser passado. Então, problema diabético. Se o diabetes está lá, é um problema genético. Pode ser passado para o descendente. AIDS pode ser passado para os descendentes. O câncer pode ser passado para os descendentes. Por quê? Porque alterou o seu DNA. Agora, vamos supor, eu sofri uma queimadura. O meu filho já vai nascer com aquela mancha da queimadura? Não. Ah, mas professora, não pode nascer com a mancha. Isso daí, gente, dependendo da posição da barriga, dependendo da posição do bebê na barriga, isso daí já são outros fatores que depois a gente pode conversar sobre isso, tá? Mas a questão não é porque eu me queimei, porque eu perdi um dedo, ou eu perdi uma perna, ou qualquer coisa do tipo, que o meu filho irá nascer com essas características. Porque isso só alterou a parte externa. Conseguem compreender? Então, olha só. Uso e desuso, usei, desenvolve, não usei, atrofia. Qual o erro? Independente se você usa ou não, isso não vai acontecer. Segundo, herança das características adquiridas. Conforme as características que você adquiriu em vida, podem ser passadas para os seus descendentes. Acontece? Só se alterar o seu DNA. Fora isso,
Não tem, tá certo? Pois bem, então Lamarck vem com essas teorias e tal, mas aí depois vem Charles Darwin, né? Em uma viagem com o seu navio Beagle nas Ilhas de Galápagos, ele começa a observar que na formação dessa ilha foi uma erupção vulcânica. E ele começou a observar que as mesmas aves que tinham no continente tinham na ilha de Galápagos. Eram aves bem semelhantes, porém que a maneira de se alimentar, ou seja, o tipo de alimento que elas ingeriam eram diferentes. E ele começa a observar o seguinte, bem, são as mesmas aves. Elas não fizeram essa migração. O que aconteceu aqui, através de seus estudos, de muito estudo e de muitos anos a fim disso, ele postula uma coisinha que a gente vê, que a gente já ouviu falar com certeza, chamado seleção natural. Isso mesmo, pessoal. Seleção natural. O que é seleção natural? Seleção, eu estou selecionando. Natural acontece de maneira natural na natureza, sem interferência do homem, correto? Pois bem, a seleção natural não é o mais forte, não. Não é porque a ave é maior, porque a ave canta mais, que ela vai sobreviver. Não é isso. A seleção natural é aquele mais adaptado. Isso mesmo. De acordo com Darwin, o organismo mais adaptado irá conseguir sobreviver na evolução. E essa adaptação que ele adquiriu, aí sim pode ser passado para os seus descendentes, porque vai ser uma questão genética, vai alterar o seu DNA, correto? Então, Charles Darwin ele é conhecido como o pai da evolução, podemos dizer assim, tá? Ele, dentro da seleção natural, ele vai envolver essas condições que os organismos tiveram para chegar até hoje e foram se adaptando. Então, para Darwin, o que ele diz com isso? Que o meio ambiente seleciona o ser vivo. Por que ele fala isso? Por que ele fala essa máxima? Porque é através do meio ambiente que vai acontecer a seleção natural. É ele que vai selecionar aquele organismo que vai conseguir se adaptar melhor ou pior. Aquele que conseguir se adaptar melhor, ótimo, vai conseguir sobreviver. E aquele que não conseguir se adaptar, infelizmente, vai morrer. E dentro dessas adaptações, os organismos vão se reproduzindo e os descendentes vão se adaptando também, entendeu? E qual é a diferença básica entre o Lamarck e o Darwin? O Lamarck vai dizer que o ser vivo, entendeu? E aí, dentro do Lamarck, ele vai dizer o quê? O ser vivo seleciona o meio. Ou seja, para Lamarck, quem vai interferir no meio ambiente, quem vai mandar, quem vai dizer aquele que vai conseguir sobreviver ou não, é o ser vivo, é o organismo, é o animal em si. É ele que vai determinar o meio ambiente. Só que a gente vê que não é assim. E Darwin vem e prova isso com a teoria da seleção natural. E aí ele diz o seguinte, totalmente contrário, é o meio que seleciona o ser vivo. Certo? Então, Darwin, o meio seleciona o ser vivo através de quê? Seleção natural. Através da adaptação que vai conseguir dar uma melhor sobrevivência àquele organismo e através da reprodução a sua espécie vai nascer desse jeito. Certo, gente? Então, olha só. Lamarck, o primeiro, para ele, o indivíduo, o organismo, o ser vivo, o animal, é que vai selecionar o meio. E para isso ele tem duas teorias, a uso e desuso e a herança das características adquiridas. O Darwin, através das suas pesquisas, de muitos anos de estudo, ele diz o seguinte, que isso não acontece, que na verdade o que vai acontecer no meio ambiente é seleção natural, ou seja, o meio ambiente seleciona o ser vivo, é ele sim que vai determinar aquele organismo que vai conseguir sobreviver ou não, e não levando em consideração o mais forte, não é isso, mas o mais adaptado, ou seja,
Aquele que consegue se adaptar às diferentes características e às adversidades do ambiente. Falta de comida, falta de água, falta de fêmea, falta de abrigo. Correto? Pois bem, Lamarck e Darwin, depois de alguns anos, vem o neodarwinismo, que é o quê? O novo Darwin. Vai contrapor a Darwin? Não. Ele, na verdade, ele só vai colocar mais características dentro da evolução. Que vai dizer o seguinte, esse novo Darwin, ele vai dizer que, sim, a seleção natural, ela acontece, certíssimo. Só que não é isolado. Como assim, gente? Não é apenas a seleção natural que leva a essa evolução. Existe um conjunto de fatores que levam. Quais são esses conjuntos? Mutação. O que é a mutação, gente? Uma alteração genética. Migração. Migrar de um local para o outro. Tá? Deriva gênica. Que é o que? Aumentando a variabilidade genética através do que? Da reprodução. Esqueci um acento. Tá? Então, na deriva gênica, eu tenho o aumento da variabilidade genética através da reprodução. O neodarwinismo vai dizer exatamente isso, que esse conjunto de fatores levam à evolução. O meio ambiente seleciona, né, o mais adaptado. Eu tenho a mutação, que é uma alteração genética que acontece. Eu tenho a migração, essa locomoção dos animais de um local para o outro. Se a gente estiver falando de animais migratórios, então, né, isso vai aumentar a variabilidade genética, porque às vezes animais que estão em um local, quando eles migram para o outro, eles vão se reproduzir com organismos da mesma espécie, tá? E deriva gênica, que vem da reprodução, do aumentar a variabilidade genética. Então você aumenta essa variedade do DNA, você torna esse DNA mais resistente a determinadas doenças e características. Tá certo, gente? Muita coisa? Não. Nossa primeira visão de evolução. Super tranquilo, sei que vocês vão tirar de letra. Tchauzinho, fiquem com Deus.